foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, que dá 100 metros, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Pai, nós poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos escolheu de estarmos aqui essa noite para ouvir a Tua palavra. Que haja cura, que haja restauração, que haja em nós essa noite, Pai, a certeza de que nós não estamos sozinhos, e que através da Tua palavra nós seremos restaurados e curados para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. O tema da mensagem essa noite é um milagre no deserto. Será que você pode repetir? Um milagre no deserto. Eu achei que vocês iam estar mais animados, gente. Um tema desse, um milagre no deserto. Glória a Deus, isso aí, aleluia. Há milagre no deserto, a provisão no deserto, a cura no deserto. O Deus se manifesta em meio aos desertos da vida. Aleluia, glória a Deus. Querido, quando o Senhor trouxe essa palavra essa semana, eu atendo muitas pessoas, converso com muitas pessoas. A igreja não está só aqui no domingo à noite, ela está acontecendo durante a semana. Eu escuto as dores das pessoas. Eu escuto as dores dos jovens, dos adolescentes. Eu escuto as fraquezas do ser humano. Eu lido com a dor humana. Eu lido com a decepção humana. E muitas das vezes nós precisamos ser um filtro. E entender que isso não pode nos abater, muito pelo contrário. Eu sempre falo com a minha esposa: olha, a gente está aqui para ajudar as pessoas no que der e vier. Mas não carregamos isso para nós. Não faça a nossa caminhada pesada. Nós precisamos simplesmente filtrar e passar para aquela pessoa aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. E muitas das vezes eu atendi a pessoa, eu não falei nada, ela simplesmente desabafou com o casal, chorou, e de repente os dois abraçaram e eu não falei nada, nem minha esposa. Só que eles precisavam de alguém só para escutar eles. Eu não sei se você entendeu essa história, mas ela tem 4 personagens. Eu queria ler outros versículos, mas nós não temos tempo para isso essa noite. Essa história começa com Abraão no Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, porém idólatra. Abraão estava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E Deus chama o jovem Abraão e fala: Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, que eu te mostrarei. Abraão sai em meio a essa terra prometida por Deus. Havia uma promessa sobre Abraão, uma promessa de Deus, mas ele não sabia a direção para onde ele iria, ou qual terra era essa. Uma terra que mana leite e mel, era a promessa que Deus tinha para Abraão. Abraão anda cerca de 960 quilômetros a pé, até Harã. E depois ele anda 640 quilômetros até Canaã. São meses de viagem a pé. Abraão é o conhecido como o amigo de Deus. Abraão tem o nome do pai da fé na Bíblia.
Mas nesse dia, a casa de Abraão, você não pode ir lá, porque tem uma confusão e das grandes. Abraão é casado com Sara, uma das personagens dessa passagem. Sarai, como diz alguns, já é avançado de idade, 80 anos. Abraão está com 90 anos. A promessa de Deus, quando chega para Abraão e Sara, diz assim: olha, vocês serão numerosos, a sua geração será como a areia do mar, que não pode contar, como as estrelas do céu, vai ser numerosa, Abraão, a sua geração. Porém, Sara era estéril. Havia uma promessa sobre eles, mas havia uma esterilidade sobre a vida de Sara. Você já percebeu que a gente gosta de dar um jeitinho de adiantar o processo? Sara olhando para Abraão, falando: olha, eu não posso te dar filhos. Vai até o Egito, busca uma egípcia, traz ela para casa. Ela vai se tornar escrava, ela é uma escrava, compra aquela mulher. E você, Abraão, vai coabitar com essa mulher. E segundo a cultura judaica, o filho dessa mulher será o nosso filho, a nossa descendência, porque Deus não vai cumprir a promessa. Vamos dar um jeitinho para empurrar as promessas de Deus para a nossa vida. Abraão pega Agar, traz o deserto. Ela tem um filho de Abraão. Aquela mulher era uma mulher escrava, porém no Egito era a maior cultura da época, a maior riqueza da época, a maior potência da época. Aquela mulher não era uma mulher leiga. Era uma mulher inteligente, uma escrava inteligente, com princípios. Nasce Ismael, descendente de Abraão, filho da promessa, porém, filho de Sara, de Agar, a escrava. Para aquele casal estava tudo resolvido. Deus não deu o seu jeito de cumprir, nós demos o nosso jeitinho brasileiro, ou o nosso jeitinho judeu, e está resolvido, temos o filho, vai ser descendente. Só que passam 13 anos, Isaac vem, através de Sara. Isaac nasce. Segundo a cultura judaica, com 3 anos, o menino desmamenta, para de pegar o peito, né? Que eu não sei desmamentar, isso mesmo. Desmamenta não, para. Isso, desmama, isso. Para ver se vocês estão espertos. E é tão interessante que na cultura judaica eles comemoram esse tempo. Eles fazem uma festa. Está nessa festa o pequeno Isaac de 3 anos. Ismael já com 13 anos, filho de Agar, filho da escrava. Abraão e Sara. Picanha, vinagrete, arroz, tropeiro, farofa. A festa está boa. De repente Ismael briga com Isaac. Briga de família, que na sua casa não deve ter isso, né? Graças a Deus. Aquelas brigas de família na hora do churrasco, não tem esses problemas, né? Sara não gosta e fala: manda essa escrava embora juntamente com o seu filho. Eu não quero ela mais aqui na casa. Manda embora, Abraão, eu não quero mais ela, manda ela embora. E nós chegamos no capítulo 14, onde nós lemos que Abraão pega um odre, que era uma bolsa feita de couro, coloca sobre Agar, com água, com um pouco de água, dá um pouco de pão para essa mulher, e a Bíblia diz que ela sai errante no deserto com seu filho Ismael. Eu estou falando de Abraão, conhecido como pai na fé. Eu estou falando de Abraão, o amigo de Deus. Nesse dia não é bom você ir na casa de Abraão, porque o negócio lá tá ruim, tá feio. Essa mulher pega o seu menino e a Bíblia vai dizer que ela sai errante no deserto, que ela sai sem direção. Irmãos, um deserto já é complicado, um deserto já tem tantos perigos, tantas privações. Agora, sem saber aonde você está indo, sem saber a direção, sem saber o caminho, e essa mulher começa a caminhar na vida, começa a caminhar com o seu filho, e chega o momento que a água que Abraão colocou no odre dela acaba. Aquela mulher pega o menino, coloca debaixo de uma árvore,
se afasta 100 metros e espera a morte chegar. Porque é assim. Quando Deus dá aquilo que a gente gerou, que a gente fez, e a gente já vê que está morrendo, a gente se afasta. A gente abandona a igreja, a gente abandona os amigos, a gente abandona os parentes, a gente abandona o casamento, a gente quer ficar de longe, a gente quer ver morrer, quando a gente não vê saída, solução. Há muitas pessoas hoje que eu estou pregando aqui, deixaram um momento na história e abandonaram algo que foi Deus que gerou, que foi Deus que entregou, que tinha uma promessa, um casamento talvez que foi feito no altar, uma aliança, e esse homem não tem mais compromisso com essa esposa, talvez um pai que não tem mais compromisso com os seus filhos, com a sua casa, talvez um crente que um dia foi avivado, mas hoje está morrendo, está vendo de longe a promessa morrer. Ela se afasta, uma mulher rejeitada, usada, decepcionada, porque enquanto não tinha Isaac, eu era útil, enquanto não tinha Isaac, eu servia. Você já se sentiu assim usado? Você já se sentiu assim traído? Você investiu tudo o que você tinha naquela pessoa, em gratidão, você já sentiu que as pessoas foram ingratas com você? É o sentimento de Agar. Gastei tempo, cuidei da pessoa, nem para agradecer ela virou e ainda falou mal nas minhas costas. Essa mulher está chorando, vendo a promessa morrer. Vendo a promessa indo embora. Vendo aquilo que Deus gerou no ventre dela morrer. Vendo aquilo que um dia Deus colocou o sonho de ver o seu filho crescendo. As promessas sobre ele de que seria um grande povo. Porque Abraão, antes de mandar embora, ele consultou Deus. Lemos os versículos aqui anteriores. Falou: Deus, o que eu faço? Minha esposa Sara quer que eu mande Agar embora com Ismael. E aí? Deus fala: deixa o menino ir. Por sua causa, Abraão, eu farei dele uma grande nação. A promessa do pai passa para os filhos também. Pai, você que está aí, você é responsável pela sua geração. Você é responsável por aquilo que Deus tem na sua geração. Você carrega um legado dentro de você. Você tem que ensinar os seus filhos a um bom caminho do Senhor, ensinar eles o caminho do Senhor, porque quando eles ficarem de maior, eles não vão desviar desse caminho. Tem uma promessa sobre Ismael, mas essa promessa não vem de Sara, ela vem do pai. Olha a responsabilidade de um pai, porque tinha uma promessa sobre Abraão, o filho Ismael agora recebe essa promessa. E essa mulher está chorando. Você já sentiu rejeitado? Deixa eu só parar um pouquinho aqui e fechar os parênteses. Você sabia que na igreja tem muita gente que se sente rejeitado? Tem esse espírito de rejeição. Estudiosos falam que das emoções humanas, que a dor emocional da rejeição é tão intensa que ela se manifesta com a dor física. Tem gente que já sofreu tanta rejeição do pai na escola, da mãe, ouviu palavras tão horríveis, tão horrendas, palavras tão difíceis dos pais que eram para abençoar. Você não vai dar nada na vida. Tudo que você pega estraga, tudo que você faz dá errado. E essas palavras estão caminhando com você até hoje. E você tem esse espírito de ser: eu fui rejeitado um dia. O espírito de rejeição. Normalmente as pessoas que são rejeitadas, você vai perceber nas pessoas rejeitadas, elas precisam de autoafirmação. Elas precisam ser aprovadas para se sentirem seguras. Entra para um grupo, enquanto as pessoas lá não falarem: olha, você é bom, você é uma... elas se sentem inseguras nos ambientes. Elas não têm segurança. Enquanto elas não têm a segurança das pessoas, a autoafirmação: você pode, você vai conseguir. Sabe o que você tem que falar para os seus filhos? Você pode, meu filho, você vai conseguir sim. Você tem que dizer para eles todos os dias, para a sua filha, você tem que dizer: você é uma princesa de Jesus, você é maravilhosa, você é uma princesa, você é linda. Ela precisa ouvir isso do pai. Os especialistas dizem também, quando a pessoa tem um espírito de rejeição,
ela precisa dos aplausos da pessoa, ela depende de aplausos, ela depende de elogio, ela depende de um resultado das pessoas, e assim, olha que bom, você é importante. Se ela não tiver isso, ela não consegue romper na vida. Primeira crítica, vou abandonar tudo. Você é assim? Você não briga no grupo da família não, né? E a terceira, pessoas com espírito de rejeição são manipuladas pelas outras pessoas. Esse espírito carrega algo tão horrível, porque as pessoas se aproximam dela, conseguem dominar e manipular essa pessoa. Ela é aquela que vai com qualquer um que está elogiando e falando bem dela. Agar também deve ter sentido ingratidão. Eu fui usada. Eu estava na festa com Abraão, com Isaac, com Sara. Eu estava ali com eles, com Ismael. Enquanto eu fui útil para servir, eu estava servindo aquela família, e agora eu fui abandonada por eles. Ingratidão. Quantos de nós também, irmãos, passamos por isso na vida? Nossa, nem para me agradecer o que eu já fiz por ele. Bem-vindo a nós, seres humanos. Essa mulher talvez estava com o coração partido de ingratidão. Só que quando Deus está vendo o choro ou a dor, a Bíblia presta atenção nos detalhes. Ela coloca um menino aqui, aproxima 100 metros para ver a morte, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu a voz de Agar, Deus ouviu a voz do pequeno Ismael. Eu vejo um adolescente que aprendeu a orar com o pai aqui, Abraão. Eu vejo um adolescente de 13 anos que está orando, e a sua mãe clamando do outro lado, chorando, angustiada, porque Deus não ouve desespero, Deus ouve oração e clamor. Então, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, artigo definido, parênteses para essa questão. Quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, na teologia chama teofania, a aparição de Jesus. O próprio Jesus veio até o deserto. E disse assim, Agar, o que você tem, Agar? Gente, se fosse eu falo, oh, meu Deus do céu, o que eu tenho? Meu filho está morrendo, eu estou abandonado. Olha aqui o que aconteceu, tanta coisa aqui. Abraão me abandonou, eu estou aqui num deserto. Meu filho está morrendo sem água. Mas Deus é tão bom que ele fala assim, o que você tem? O que você está passando? E a primeira palavra que Jesus disse para ela, levanta. Levanta e pega esse menino. Porque quando você está caído, você não consegue levantar ninguém. Mas quando você está de pé, nada pode deter você. Quando você está de pé na rocha que é Jesus Cristo, as tempestades da vida não te derrubam. Quando você está de pé, as tempestades desse mundo não conseguem derrubar você, porque você está firmado numa rocha que é Jesus. Agar, levanta daí, se coloca sobre os seus pés, Agar. Irmão, pastor, você nunca pensou em desistir, não? Não, conta não. Só que se você desistir, se você cair e ficar no chão, muitos outros virão também e cairão. Se eu desistir, se eu abandonar, se eu parar, se eu cair, se eu for para a lona, muitos virão atrás de mim. Por isso eu olho, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu me aproximo para o alvo da soberana vocação. Eu me aproximo, meu alvo é Cristo, é Jesus. Essa noite Deus está falando para alguém aqui, levanta dessa luta, levanta dessa tribulação, levanta dessa depressão, dessa tristeza, levanta, Agar, porque a caminhada é longa. Para de chorar, mulher. A gente tem mania de dizer que Deus é fiel, não tem?
Abre a sua conta no banco aí. Não abre agora não. A conta no banco, todo mundo tem a conta no banco. Quando você olhar o saldo lá e está 100 mil reais na sua conta. Do nada. Aquela que você fica assim, aproxima, vai, isso, aproxima, vai. Pra você ganhar 300 reais de crédito, essa mesmo. A conta no banco. Se você abrir ela amanhã e cair 100 mil na sua conta, o que você vai falar? Deus é fiel! Ah! É ou não é? Você dá até um glória mais alto. Quando você abre a conta e está zerado, qual que é a sua reação? As circunstâncias não mudam Deus. As circunstâncias não mudam quem Deus é. As circunstâncias não impedem o agir de Deus na sua vida. As circunstâncias não impedem Deus de fazer um milagre em meio ao deserto. As circunstâncias não impedem Deus abrir uma porta onde não tem porta. As circunstâncias não param o poder de Deus. As circunstâncias não podem parar você, porque você está no deserto, mas no deserto tem provisão sim, no deserto tem poço sim, no deserto tem milagre sim, porque Ele é fiel, Ele é o seu Pai. Ele é seu Pai. Agar fala, levanta aí. Vamos, Agar, levanta aí. Pega o menino. Agar, olha para o lado. Eita glória, olha para você ver, até caiu a garrafinha. Agar, olha para o lado. Quando aquela mulher olha para o lado, tem um poço do lado dela. A Bíblia não está falando, a Bíblia não diz se ela não viu o poço ou se Deus colocou aquele poço no deserto. O que é mais precioso no deserto, gente? Água. O que está do lado de Agar? Água. Pastor, mas a Bíblia não fala se Deus fez, se Ele está ali, não sei. Para Deus fazer um poço no deserto, para Deus fazer um milagre na sua vida essa noite, no seu casamento, querido, o que está impedindo Deus? E a Bíblia diz que Agar então para de chorar e vê aquele poço ali do seu lado, vê água, enche o odre do menino, dá ele para o bebê, e a promessa de Deus não morre sobre a vida de Agar. A promessa que Deus tem sobre Ismael, sobre Agar, não acabou ali no deserto, porque Deus veio com a provisão, Deus veio com a água, Deus veio com o que eles precisavam no momento certo. A promessa que Deus tem para a sua vida não pode morrer, porque Deus tem uma promessa e Ele fez para você. A mulher recebe um milagre de água no deserto. E o próprio Deus levantou ela. É uma história triste, não é, irmãos? De desilusão, de decepção, de ingratidão de um homem que era para estar acolhido aquela mulher. Irmãos, quantas histórias tristes a gente escuta na vida. Mas tem pessoas que só ficam nas histórias tristes. Tem pessoas que não contam o testemunho. Tem pessoas que têm dificuldade em dizer, olha, a minha história é assim, eu cheguei assim, eu vim assim. Mas Deus um dia fez um milagre. Deus um dia colocou um poço no deserto. Se você está aqui passando por um deserto, Deus quer colocar um poço para você essa noite. Talvez o poço está aí, mas as lágrimas não deixam você ver. A rejeição não deixa você ver. A decepção não deixa você ver o poço que Deus já colocou para você. E a Bíblia vai dizer, versículo 20 e 21, que aquele menino começou a crescer e se tornou um flecheiro. Presta atenção nos últimos versículos que nós lemos, 20 e 21. A história daquela mulher era a mais trágica possível. A história de Agar era aquela história da gente chorar, da gente lamentar essa noite, dizer assim, olha, Ismael morreu no deserto, foi abandonado, a sua mãe deixou para morrer debaixo de uma árvore, ele morreu com fome, com sede, mas o anjo do Senhor, Jesus, veio e encontrou ela, e ela viu o poço do lado dela. Só que aquela mulher não parou na história dela não, irmão. Versículo 20 e 21 fala que o adolescente Ismael se tornou flecheiro.
A arma da época era a flecha. A segurança para a família era a flecha. Ela fez de Agar. Agar fez de Ismael um grande flecheiro. Sabe por quê? A gente precisa das mulheres. A gente precisa das mulheres. Eu percebo isso. Irmão, você já dirigiu do lado da sua esposa? Ela só não te dá multa, o resto. Deus falou que elas seriam auxiliadoras e elas pegaram isso bem à risca mesmo. Você já foi no médico com a sua esposa? Esses dias eu fui no médico com a minha esposa. Ela falou tudo, que coisa que eu nem sabia para o médico. Agar é essa mulher que pega um filho e fala assim: filho, olha, tem água aqui, nós vamos ficar no deserto, porque onde tem água tem riqueza. Talvez os mercadores passavam ali, ela começou a negociar a água do poço, porque no deserto a água é valioso. Alguns passavam com camelos e ela falava assim: olha, eu estou aqui, tem água para o seu camelo, me dá uma cabra, me dá um leite, me dá um trigo. E ela começou a negociar com seu filho sozinha. Agar começa a reconstruir a sua história. Uma mulher que não fez da sua história uma história infeliz, uma mulher que não fez do seu passado um passado feliz. Mas aqui a gente vê Agar, uma mulher que está dando direção a Ismael, que está fazendo Ismael ser provedor, protetor, que está fazendo Ismael crescer como homem. Fala: filho, você vai ficar com a flecha porque eu sou uma mulher. Você está aqui para me proteger. E a Bíblia vai dizer, olha que lindo, a Bíblia dá ênfase a isso depois de tudo que aconteceu. Versículo 20, 19. Abrindo os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água do odre e deu a beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Nós temos duas reações como seres humanos: ou fugir, ou enfrentar. Como faceta do ser humano, o ser humano tem duas atitudes de defesa: ou ele enfrenta a dor, ou ele enfrenta a situação, ou ele foge da situação. Quem é você? Aquele que está fugindo da sua história, ou aquele que está enfrentando a sua história todos os dias? Tem gente que faz como Agar, abandona a promessa, abandona tudo e foge. Eu não quero saber do passado, eu não quero saber o que aconteceu. Eu fui decepcionado, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui deixado para trás. Eu experimentei o que é gratidão. Eu quero deixar para trás, Ismael, a promessa. Mas tem gente que é como essa mulher, que consegue fazer das histórias tristes histórias felizes. Você tem testemunho para contar? Você tem testemunho para contar da sua vida, o que Deus fez, o que Jesus está fazendo? Você tem testemunho para contar desse ano, o que o Senhor fez na sua vida? Você consegue contar a promessa de Deus, a provisão de Deus, como chegou esse ano na sua vida, como Ele te guardou, como Ele te livrou, como Ele te protegeu? Essa mulher ali no deserto começa a construir algo com seu filho e gerar nele um menino guerreiro. Querido, eu fico pensando na dificuldade de Agar. Pede um adolescente para fazer alguma coisa para você ver. Esse dia meu menino acordou 10 horas da manhã. E eu falei: põe o lixo para fora. E ele falou: estou cansado. Será que ele sonhou que eu estava dormindo? Não tem lógica. Os adolescentes só andam cansados. Eu imagino Agar: vai, Ismael, pega a flecha aí, joga lá, ele joga para cá, vai, Ismael, vamos lá, Ismael, vamos. E aquela mãe casa o filho com uma egípcia. Ela começa a construir uma história triste, em meio ao deserto, uma história feliz. É isso que eu quero te dizer para você essa noite. Em meio à sua dor e à sua decepção, o Espírito Santo quer fazer uma nova história na sua vida. Ou você foge daquilo que Deus te deu, da promessa, ou você deixa a promessa morrer, ou você deixa morrer aquilo que Deus te deu um dia, ou você decide enfrentar. Ser um pai melhor,
seu marido melhor. Irmãos, a gente é tão falho. Eu fiz 20 anos de casado com a minha esposa. Ano que vem eu vou para Gramado. Eu falei com ela que levar ela para o Gramado, o Parque Municipal, ela quase bateu. Mas eu vou levar ela para o Gramado, lá desse Gramado bonitão que o pessoal vai lá. Vou sim. Eu falei, gente, essa mulher me aguenta 20 anos. Tem hora que eu sou chato, mas eu não me aguento. Mulher, seja uma mulher guerreira como você é. Não desiste do seu casamento, não. Não desiste de Ismael, não, porque Deus colocou uma promessa sobre você um dia. Você lembra quando subiu no altar com esse homem? Você lembra quando você beijava essa mulher como sua namorada? Você lembra quando você chegou para ela e declarou, eu quero namorar? Não deixe isso morrer, não. Não deixe isso morrer na sua vida, não, querido. Não leve uma vida de mais ou menos, não, não. Seja romântico, sim. Seja diferente. Seja leal. Seja uma pessoa que ama a sua esposa, que cuida bem dos seus filhos, que a sua esposa pode falar assim, esse homem é o homem de Deus. Esse homem é um homem cheio do Espírito Santo. Eu confio nele. Um dia ele me aceitou e eu estou com ele 25 anos, 30 anos, 40 anos, até que a morte separe, mas faz o seu casamento em meio ao deserto, a dificuldade, porque Deus tem poço em meio ao deserto, Deus tem refrigério em meio às nossas lutas. Não deixe as coisas que Deus te deu morrer, não deixa, não deixa. Eu já caminho para o fim. Eu quero que você essa noite entenda apenas isso. Quem tem promessa de Deus não morre jamais. Agar não tem culpa da sua história. Agar não é a coadjuvante, não é a atora principal dessa história, não. Ela foi usada sim por Abraão e sua esposa Sara, mas ela não começou a contar para o anjo a sua história. O anjo só falou assim, eu não quero saber da sua história ruim. Só vou te dar uma ordem aí, Agar. Levanta e vamos seguir em frente. Se fosse eu sei, como é que você fala assim? Anjo, ainda bem que você veio. Sabe o que é? Abraão, eu fui escrava, me pegou no Egito, me usou, me abusou, olha aí o filho dele aí, me abandonou e tudo. Não. Há milagre no deserto também. Eu creio que há milagre no deserto para nós essa noite, amém? Eu creio que o Senhor vai nos visitar essa noite, e Ele vai restaurar, se for preciso, o seu casamento, o seu relacionamento. Se for alguma coisa com rejeição, Ele vai trazer a cura essa noite. Se for ingratidão, se foi decepção, quem não já decepcionou assim com alguém? Quem não já decepcionou com uma pessoa aqui dentro? Quem nunca decepcionou com um ser humano? Quem nunca decepcionou na igreja com alguém? Mas o Senhor essa noite, Ele quer nos visitar. Ele quer nos visitar essa noite. Gente, eu tiro exemplos de Agar. Agar é uma mulher que mesmo sendo escrava, mesmo ela sendo escrava, mesmo ela sendo rejeitada, mesmo ela sendo abandonada, ela continuou a sua história e criou o seu filho Ismael. Essa mulher não está aqui à toa. Ela está aqui porque ela traz lições para a nossa vida. Eu quero que você essa noite entenda algo. Deus quer mudar a sua história. Deus quer colocar um poço em meio a esse deserto árido que você está passando. E eu já caminho para o final. Você tem duas opções hoje. Ou você abandona tudo, deixa morrer o sonho, deixa morrer a promessa. Porque tem promessa sobre a sua vida. Tem promessa sobre o seu casamento. Tem promessa sobre você, sobre a sua casa. Tem promessa sobre os seus filhos. Ou você abandona tudo, deixa tudo, vou morrer, vou colocar aqui, acabou, vira as costas e vai embora hoje. Vive a sua vida medíocre que você quer viver. Ou você toma uma decisão hoje de dizer, não vai morrer. Promessa que Deus está para mim, não vai morrer. Tem um poço e você deseja levantar deste lugar. Abrir os seus olhos, enxugar os seus olhos e olhar para o lado. Talvez seus olhos estão embaçados, porque quando a alma grita, a lágrima desce nos nossos olhos. Como a alma grita, desce as lágrimas nos olhos. Talvez essa noite você precisa só limpar os seus olhos e olhar, porque Deus já colocou um poço aí para você. Deus já colocou uma saída, Deus já colocou um escape.
qual vai ser a sua reação? Fugir do sonho de Deus? Você vai se acovardar disso? Você vai se acovardar daquilo que Deus um dia falou sobre você, entregou sobre você, deixou uma promessa sobre você, porque Deus disse a Abraão, libera Agar, libera Ismael, mas sobre esse menino ele vai se tornar um grande líder de uma grande nação numerosa, e se tornou mesmo. Qual vai ser a sua atitude? Fugir? Continua fugindo? Ou vai ser como Agar? Levanta daí, porque a caminhada não para aqui. O nosso Deus é um Deus que faz milagre em meio aos desertos da vida. E Ele está aqui essa noite. Eu quero que você se levante e se coloque sobre os seus pés.